E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre sucesso está incompleto, porque uma parte crucial foi simplesmente apagada da história? Napoleon Hill, o autor do best-seller Pense e Enriqueça, entrevistou os homens mais influentes da história moderna: Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie. Mas tem uma parte da história que ninguém te contou, um manuscrito secreto, escrito em 1938, trancado por mais de 70 anos. Por quê? Porque o que Hill revelou ali era perigoso demais. Perigoso para os governos, perigoso para a religião, perigoso para o sistema. A verdade que ele revelou era forte o suficiente para libertar milhões de pessoas, ou causar um colapso na forma como a sociedade foi construída. Mas ninguém falou disso. Ninguém te ensinou isso na escola. Nenhum livro de autoajuda moderno te entrega isso. Esse conteúdo ficou escondido, censurado, silenciado, até que fosse seguro o suficiente para ser publicado. E mesmo depois de publicado, ninguém fala sobre ele como deveria. E é justamente por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final. Porque hoje eu vou te mostrar o segredo mais sombrio revelado por Hill. E como ele pode explicar por que você ainda não atingiu o sucesso que merece. Já se sentiu travado, mesmo estudando, mesmo tentando aplicar tudo o que aprende? Já teve a sensação de que alguma coisa invisível te impede de avançar? Isso tem um nome: deriva. E Hill conversou cara a cara com essa força. Sim, literalmente. E expôs como ela atua na mente de 98% das pessoas. Você vai descobrir que o maior inimigo do seu sucesso pode não estar fora, está dentro da sua cabeça. E foi programado por forças que querem manter você exatamente onde está, confuso, cansado e conformado. Se você já cansou de seguir promessas vazias, de cursos que não entregam, de motivação que dura 2 dias e some, se você sente que está perto de algo grande, mas falta aquela peça que conecta tudo, esse vídeo é a peça que faltava. Fica comigo até o fim porque eu vou te mostrar qual é a verdadeira armadilha mental que prende milhões de pessoas na mediocridade. Porque esse segredo foi censurado por mais de 7 décadas. E como usar o próprio método de Hill para se libertar desse ciclo de sabotagem invisível. No final deste vídeo você vai ter uma chave. E se você tiver coragem de usá-la, pode ser o começo da sua liberdade. Mas atenção, tem gente que prefere continuar no escuro. Porque a verdade incomoda, ela mexe, ela exige ação. Se você está pronto para ver o que quase ninguém tem coragem de encarar, continua comigo. Você já teve a sensação de que parece que tem algo te travando? Como se houvesse uma força invisível que te impede de avançar. Mesmo quando você estuda, trabalha duro, tenta seguir o passo a passo de quem já chegou lá, você olha em volta e vê gente menos capacitada que você, conquistando coisas que você ainda está lutando para alcançar. E pensa, o que eu estou fazendo de errado? A verdade é que você pode estar preso em algo que Napoleon Hill chamou de a deriva. Um estado mental onde a pessoa vive no automático, sendo controlada por influências externas, sem sequer perceber. Hill descobriu isso depois de passar mais de 20 anos entrevistando os maiores milionários dos Estados Unidos. Ele percebeu um padrão oculto. A maioria das pessoas fracassa, não por falta de talento, oportunidade ou esforço, mas porque está sendo manipulada por um sistema invisível. Isso não é papo motivacional, é ciência da mente, é condicionamento mental, é controle social. E a parte mais louca? Hill escreveu tudo isso em 1938, mas ninguém pôde ler, nem você, nem seus pais, nem seus avós. O livro Outwitting the Devil foi considerado perigoso demais para ser publicado. A própria família dele, incluindo a viúva e membros próximos, impediu a publicação por mais de 7 décadas, com medo de como a sociedade reagiria. Isso diz muito. Imagina o que tem dentro desse conteúdo.
para que até a família do autor tenha lutado para que ele ficasse escondido. Mas agora, esse conhecimento está acessível e neste vídeo você vai entender como esse segredo censurado pode ser exatamente o que está te impedindo de conquistar o que você quer. O motivo pelo qual você procrastina, o motivo pelo qual você vive em dúvida, o motivo pelo qual você repete ciclos de frustração, mesmo quando sente que está quase lá. E o mais assustador, esse controle mental acontece com quase todo mundo, mas só alguns conseguem escapar. Por isso, o que você vai aprender hoje é urgente, porque quanto mais tempo você ignorar esse mecanismo, mais preso você fica e mais difícil é sair. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como o Rio revelou esse inimigo invisível, por que ele foi silenciado e, mais importante, como você pode se libertar disso antes que seja tarde. Mas para isso, você precisa continuar assistindo, porque a parte mais importante, a parte que muda tudo, ainda está por vir. Napoleon Hill acreditava que o maior inimigo do sucesso não era a falta de conhecimento, sorte ou esforço. Era algo muito mais perigoso. Era um estado mental invisível. Um tipo de hipnose social que aprisiona a mente sem que a pessoa perceba. Ele deu um nome para isso: deriva. Mas o que significa isso, afinal? A deriva acontece quando você entra no modo automático. Você vive, mas não vive de verdade. Apenas repete, acorda, vai trabalhar, volta para casa, reclama, dorme e no dia seguinte, tudo de novo. Sem questionar, sem refletir, sem direção real. É como se a sua vida estivesse sendo controlada por uma força externa. Você sente que está tentando, mas não sai do lugar. E o mais assustador, isso não acontece por acaso. Isso é induzido. A sociedade foi construída de um jeito que empurra a maioria das pessoas para esse estado. Desde a escola, você é treinado para obedecer, repetir, seguir ordens. Você não é incentivado a pensar por conta própria, e muito menos a questionar o sistema. A mídia te bombardeia com distrações. A religião, muitas vezes, te ensina a temer em vez de explorar. E o mercado? Ele lucra com a sua insegurança, com a sua dúvida, com a sua paralisia. É uma engrenagem perfeita, e você é mais uma peça dentro dela. Napoleon Hill chegou à conclusão de que 98% das pessoas estão nesse estado sem saber. Apenas 2% conseguem escapar. E agora vem a parte que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. No livro que ficou censurado por décadas, Hill escreve uma conversa simbólica com o próprio diabo. E ali, essa entidade confessa: meu maior instrumento de controle é a deriva. Quando faço uma pessoa se tornar um derivador, não preciso fazer mais nada. Ela mesma se sabota. Pensa nisso. Quantas vezes você já teve clareza do que precisava fazer e mesmo assim não fez? Quantas vezes você começou algo, mas parou no meio? Quantas oportunidades você deixou passar por medo, por dúvida, por procrastinação? Isso é a deriva em ação. É como um veneno silencioso. Você não vê, mas sente. Você não entende, mas sofre as consequências. E a pior parte, ela te faz acreditar que a culpa é toda sua. Que você é preguiçoso, que não tem disciplina, que não nasceu para isso. Mentira! A verdade é que a sua mente foi condicionada. E enquanto você não quebrar esse ciclo, vai continuar tentando mudar, com o freio de mão puxado. Agora que você sabe disso, a pergunta que fica é: como saber se você está em deriva? E mais importante, como sair dela? Nos próximos minutos, você vai enxergar com clareza os sintomas mais perigosos e mais disfarçados desse estado. E vai perceber que muitas das ideias que te ensinaram como verdade absoluta são, na verdade, parte da armadilha. Você está prestes a encarar uma realidade que poucos têm coragem de ver. Mas quem enxerga nunca mais volta atrás. Agora que você entendeu o que é a deriva,
Agora que você viu como ela age silenciosamente, agora que você reconhece os sintomas e sabe que isso pode estar acontecendo com você neste exato momento. A pergunta é: você vai continuar vivendo no piloto automático ou vai assumir o controle da sua própria mente e da sua vida? Napoleon Hill deixou esse segredo escondido por décadas, mas agora ele está diante de você. Você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais culpar a sorte, o destino, o mundo, porque agora você tem consciência, e consciência é o começo da liberdade. Mas não para por aqui. Essa foi só a primeira peça do quebra-cabeça. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como sair da deriva de forma prática, mesmo que você esteja preso há anos nesse ciclo. Quais hábitos simples você pode adotar hoje mesmo para retomar o controle? E o mais importante, como transformar sua mente em uma arma de criação consciente, em vez de uma esponja que absorve medo, dúvida e sabotagem. Se você ficou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando, e é exatamente por isso que você precisa continuar. Curte esse vídeo agora mesmo, comenta aqui embaixo: eu decido sair da deriva, para fixar isso no seu cérebro e para mostrar para o algoritmo que você quer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos episódios a gente vai abrir o jogo sobre técnicas pouco conhecidas que só 2% das pessoas dominam. Você está no caminho certo. Agora é hora de continuar andando. A verdade liberta, mas só se você tiver coragem de usá-la.